Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus, o único e verdadeiro Rei. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, nós vivemos em dias numa aldeia global em que algumas atitudes isoladas, de uma forma maximizada, alcança todo o mundo e assim altera as vidas de todas as pessoas que habitam esse globo terrestre. Quando uma notícia ela vem e impacta uma das grandes bolsas de valores, as pessoas estremecem e comida, água, luz, tudo altera o seu preço, a instabilidade é total, exércitos se preparam por causa de uma notícia. Mas eu venho nesta noite, em nome do Senhor Jesus, como arauto da sua palavra. Eu bem sei que os meus irmãos estão exaustados pelos dias que tivemos sequentemente de cultos, de evangelismo, de tantas atividades, mas eu sei que vocês chegaram aqui, e aqueles que aqui chegaram vieram direcionados pelo Senhor Espírito Santo, a quem nós temos aberto o nosso coração e dado lugar para que Ele opere segundo a grandeza da sua justiça e o seu poder. E eu quero ler juntamente com vocês, antes que tomem assento, no Evangelho segundo escreveu João, o capítulo é o de número 3, o versículo é o de número 1. Nós vamos ler alguns versículos dentro desta palavra. Eu vim falando aqui a respeito de boa nova, de notícia, e eu tenho uma notícia para você, independentemente do que você esteja precisando, da forma como está vivendo, quem sabe até mesmo tenha chegado aqui para julgar uma coisa ou outra, ou quem sabe para trazer à tona alguma coisa que não é boa, mas a neutralidade vai acontecer através da palavra do Senhor, e ela neutraliza todo mal, cura todo mal, e em cima do mal ela cicatriza e faz nascer o que é bom, transformando o coração de pedra num coração de carne, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Está escrito assim no Evangelho de João, capítulo 3, versos 1 em diante. Eu vou ler na minha tradução, e os irmãos acompanhem aí, devido à variedade enorme das traduções que existem atualmente. Está escrito assim: ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite, e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqueles que creem, diga comigo, amém. Amém. Pai de amor, eu quero te louvar mais uma vez pela revelação da tua palavra, e eu te peço em nome de Jesus, através do qual chegamos até o Senhor, orientados pelo Senhor Espírito Santo, que o Senhor tome, ó Deus, as nossas palavras, a nossa mente e o nosso coração, para a honra e louvor da tua glória. Sendo assim, prepara os meus irmãos que aqui estão, nesta casa de oração, também aos internautas que estão distantes, para que possam ser moldados pela operação do Senhor Espírito Santo, e que a tua palavra possa entrar como um remédio, fazendo e surtindo o efeito para o qual ela está sendo enviada, também dando-me, ó Deus, a cuidar a tua voz, e sendo sincero estritamente aquilo que o Senhor nos revelar,
Faça assim, Senhor, e que o teu nome seja louvado, porque te louvamos e existimos com esse afim, com este afã, para a glória de Deus Pai, te bendizemos. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Queridos irmãos, estamos diante, como eu já disse aqui, de uma palavra, e esta palavra, ela é uma palavra genuína, é a palavra de Deus. Eu não tenho de maneira nenhuma intenção de cansar nenhum dos senhores, e quero cumprir dentro, porque sei que assim o Senhor fará, eu creio nele, dentro do horário previsto. Nós estaremos falando estritamente aquilo que o Senhor Espírito Santo tem para os nossos corações. Nós temos ouvido aqui louvores que por si só já conotam e denotam verdades sagradas que vêm do Senhor nosso Deus, e também põem à parte aquilo que não agrada ao Senhor, porque nós somos exclusivos servos do Senhor nosso Deus. De nada valeria a pena, estaríamos aqui perdendo tempo se cantássemos algo, se disséssemos palavras, cujas palavras e louvores nós não cumpriríamos acolá. Se não estivéssemos em condições de que no dia de amanhã, essas palavras entrando hoje em nossas vidas, surtissem efeitos, assim como eu disse inicialmente, a Bolsa de Valores, uma indústria, uma notícia, influencia todo o cenário internacional. Se essas palavras de morte, se essas palavras de mal, fazem e produzem efeito, muito mais do que as palavras do mal, as palavras do bem, as palavras de vida, e eu quero aqui nominar de boas novas, que é a explicação de evangelho, são boas novas, boas notícias. Essas boas notícias, essas boas palavras, se entrarem no seu coração, abalarão não somente as bolsas de valores, abalarão não somente a estrutura da vila onde você mora, mas solidificará as estruturas da tua casa, da tua vida, da tua família, e abençoará quem você abençoar, e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Assim é a palavra do Senhor, de forma que confia que a boa nova está sendo lançada, a semente de vida e de paz. Receba, e como pássaros que estão no ninho, receba, abra a sua boca espiritual, engrandeça o nome do Senhor nosso Deus. Nós vemos aqui, irmãos, quando nós falamos de evangelho, nós observamos, e ainda hoje pela manhã dizia em determinado momento, que quando nós falamos dos evangelhos, que são 4, os evangelhos canônicos, o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de João, este que nós lemos agora, eles trazem consigo verdades sagradas, colocando à parte aquilo que a sociedade tanto quer. Nós vivemos dias em que os nossos jovens juniores, adolescentes, crianças e jovens estão ávidos por notícias. Eles recebem notícias antes que um filme seja lançado. Eles já sabem um mês antes ou mais que aquele filme vai ser lançado, de onde vem, quem é o roteirista, quem é a empresa que está filmando. Eles sabem porque querem. E nesse costume, nesse vício que se desenrola, um celular que surge hoje, o outro sobrepuja ele amanhã. Se a Macintosh ou se a Apple lança um celular hoje, a Samsung amanhã quer cobrir, depois a Motorola quer outro melhor, e assim vai, de forma que os homens querem explicações. Surgem doenças variadas, porque o homem já convive com aqueles animais que eram domésticos, mas que ficavam fora do lar, hoje vivem dentro da sua casa. Nós vemos que eles interagem ali com o lixo, mas também com as pessoas. E dessa forma, e não há mais jeito de voltar atrás. Não há mais jeito de repartir ou separar. Porque alguém ovaciona talvez um animal, ovaciona talvez um ente que não existe, ovaciona talvez um Big Brother, ovaciona talvez uma novela. É difícil para que ele entenda que aquilo não existe, que o lugar daquele outro ente é fora, é naquela posição, e que ele como ser humano é
templo do Espírito Santo. E como disse aqui o meu antecessor, se não me engano o pastor Rafael, Deus quer relacionamentos. O Senhor quer se relacionar com pessoas. Alguém certa feita perguntou para mim: pastor, e o animal, o que vai acontecer? Eu falei: irmã, Deus criou o homem e a mulher para dominar sobre os animais do campo, sobre as bestas feras, sobre os peixes no mar, e a ele deu a alma vivente, e a ele fez uma promessa. Então o negócio do Senhor é contigo, e os homens não têm, porque as perguntas que surgem precisam de respostas. Mas na ausência, quando a igreja, quando o povo se cala, quando não conhece a palavra do Senhor, pequenas inverdades cobrem grandes verdades e tomam lugar dessas verdades, matando sequencialmente seres humanos, levando à decadência, à depressão, ao ódio, à angústia, ao desespero. Mas a palavra do Senhor, ela vem como uma boa nova, como evangelho de vida, como verdade, para chegar e congraçar, para conciliar a alma, o espírito e o corpo, trazendo-lhe vida e vida com abundância. Hoje o que se procura são psicólogos, psicoterapeutas, mensagens de autoajuda, mensagens de positivismo. Tudo isso é bom, mas para a alma, só o que pode salvar a alma é a palavra do Senhor, do Criador. Aqui está o manual do construtor, o evangelho do Senhor Jesus. E eu quero, irmãos, trazer para vocês, quando este homem não era diferente, já começou assim. Esse homem chamado Nicodemos era um dos principais entre os judeus. Ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio era composto por 70 homens, mais o sumo sacerdote. Ou seja, era o Supremo Tribunal Federal da localidade. Esse homem, ele conhecia as leis, ele julgava pessoas, não era qualquer um. Como muitos pensam que o evangelho do Senhor Jesus é para aqueles que não são abastados, é para aqueles que não conhecem. Não, é diferente. O evangelho do Senhor é para o homem, é para a alma. E este homem, Nicodemos, foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi. Ele era um dos membros do Sinédrio, era também dentre os fariseus, ele era um dos mais importantes fariseus. E os fariseus perseguiam ao Senhor Jesus, mas não porque ele errara, não porque ele não tinha, não porque ele dizia inverdades, mas porque ele dizia a verdade. Como nós cantamos agora há pouco, se você quiser conhecer o ódio mundano, do sistema mundano, encontre-se com o Senhor Jesus. Você então vai descobrir que o mundo conspira contra a alma humana, que o Senhor Deus veio para salvar, libertar o homem e a mulher, valorizar as mulheres, a adolescente, a jovem, mais os programas mundanos, mais as atitudes mundanas, vem para rebaixar, elevando aquelas que se abrem, aquelas que se promiscuem, aquelas que se entregam, aqueles que se deixam ser levados pelo ato mundano, e dessa forma lá na frente vai sentir a falta, a dor, a angústia, a solidão, o medo, a discórdia, a depressão, treme, muitas vezes sente falta de algo que não preenche o coração. Como diz um cantor sertanejo recentemente, ele falou: eu quando era criança não tinha dinheiro, e eu queria muito dinheiro, e eu quando cheguei à idade adulta alcancei. Já cantei para mais de 30 mil pessoas, mas quando entro, estou sozinho, entro numa van, saio sozinho, entro sozinho ali, de várias mulheres de todo tipo, cor e raça, passou pela minha vida, tive contato com elas, eu pensava que aquilo ia encher a minha alma, e eu vou dizer o nome porque já está no YouTube, e não é segredo, o Eduardo Costa, e ele naquela entrevista, ele diz: quando eu pensei e perguntei para mim mesmo, o que me falta? A minha alma disse: Deus. Você se encontra sozinho porque as pessoas passam, as pessoas morrem, na escuridão são todas iguais, na solitude ou na solidão são todas iguais, mas quando você está sozinho, há alguém, há um ser que está sobre todos os seres, esse preenche a sua alma, preenche o seu vazio, e eu entendi que eu preciso é de Deus. Com Ele tudo faz sentido, com Ele, sem Ele nada faz sentido. Portanto, eu tenho, e todos os dias da minha vida doravante, eu pararei um instante para adorar aquele que traz a paz à minha alma, e este alguém é Deus. Mas, irmãos, muita gente se confunde
e não sabe, não pensa, não descobre, não lê a palavra do Senhor, não lê o manual do construtor e não descobre essas verdades sagradas. Mas Nicodemos foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, que vem de Rabsaqué, que vem, é um nome caldeu de mestre, de ensinador. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus. Olha só o que ele está dizendo, ele era um fariseu. Pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Prestem atenção que ele disse sabemos, ele não disse sei que és mestre. Ele disse sabemos, o que significa, o que indicia que os demais fariseus, os demais homens que perseguiam ao Senhor, sabiam que Jesus era Deus. Eles não queriam dar a mão à palmatória, assim como acontece conosco, como alguém muitas vezes nos desrespeita, muitas vezes faz conluio contra nós, mas por causa do nome do Senhor que está em nós, porque em nós, em mim e em você, servo genuíno de Deus, serva genuína de Deus, habita um que tudo pode. E você se priva, você não mistura com erro, você não coaduna com erro. Se você sai e sabe que está sob autoridade, você avisa o seu pastor, você fala para o seu chefe, você diz para o seu marido, você fala para a sua esposa, você fala para o seu pai. Você não anda como alguém, sabe por quê? Porque Deus é com você. Assim como Jesus, tudo que ele fazia, ele dizia Pai. Ele podia dizer em nome meu seja curado, mas ele dizia Senhor, se queres, faça, porque ele sabia que estava sob a autoridade. E então, quando nós seguimos a autoridade do Senhor, o mundo se abala contra nós. E aquele homem, neste momento, ele falou dessa forma: sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão, minha irmã? Você, meu irmão internauta, pode ser que estejam te perseguindo, mas a verdade é que sabem que o Senhor habita em ti, que o Senhor está contigo, porque aonde você pisa, a bênção de Deus está contigo. Aonde você põe a mão, é abençoado. Você escolhe alguém e diz: eu escolheria outro, mas o general tempo vem marchando. Passa um mês, passa 2 meses, e o Senhor coroa o teu trabalho. Alguém quer te sabotar, dizer: vou deixá-lo, vou deixá-la, vou abandoná-lo, vai estar sozinho, vai morrer, vai perecer. Mas o leão da tribo de Judá já venceu todas as batalhas por ti, e se eu fosse você, eu glorificaria o nome dele. Grande é o Senhor, e os homens têm que conhecer, mesmo que seja escondido. E eu fico aqui a pensar: por que aquele homem procurou Jesus de noite? Será por medo? Será por vergonha? Será pela sua autoridade? Eu quero também te dizer, eu creio particularmente que foi por vergonha, porque as pessoas, irmãos, elas sentem vergonha. Pode prestar atenção, o filho, ele precisa do pai, irmã Irene. A senhora foi mãe, a senhora sabe disso. Precisa da mãe, precisa do pai para levar à escola, e sente tanto orgulho enquanto criança, enquanto necessita para andar, precisa da mamãe, do papai. Começa a dar os seus primeiros passos, daqui a pouco começa a se vestir, daqui a pouco o mal que habita em nós, como disse o apóstolo Paulo, a semente do pecado começa a florescer, porque todo homem já nasce no pecado, e ele precisa de Jesus, ele precisa ser convertido, e o evangelho ensina isso. Mas se ele não for convertido, já como criança, que alguém diz: mas a criança, tadinha, ela não tem pecado. Espera para tu ver, ela começa a crescer, daqui a pouco vai chegando na escola, já vai pedindo que a mãe deixe ela na esquina, porque sente um pouco de vergonha. Mas que mal há na mãe, que mal há no pai, a mãe que gerou por 9 meses. O que acontece é o pecado tentando destruir a família, tentando destruir o que é bom. Mas, irmãos, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. O pecado entrou por Adão, mas Jesus veio para trazer vida, e vida com abundância. O evangelho é Jesus na tua vida, e ele na tua vida e na da tua família. Tudo vai bem. Aí nós vemos os filhos, aqueles que servem a Deus, ainda adulto, beijando o pai, beijando a mãe. O que é isso? É o pai que é bom? É a mãe que é boa? Não, é Jesus que é maravilhoso. Rabone, fica comigo. Rabi, tu és o meu Senhor. Senhor, não te aparte. A noite chega, mas o Senhor comigo é tudo diferente. Já vai aí uma lição para os filhos que aprendam, vocês juniores, a honrar pai e mãe, porque é mandamento com promessa. Aquele homem, então, eu quero crer, irmãos, que ele estava com vergonha. Ele estava com vergonha, e ele foi ter com Jesus de noite. Tanta gente só vem à igreja à noite, ou no domingo, e se esconde, e fica lá no meio de todos.
Ou talvez até você, meu irmão internauta, tenha temor ou medo, mas não tenha, de chegar diante do Senhor Jesus, de dizer que é discípulo dele. Não tema, sabe por quê? Vocês vão ver Nicodemo lá na frente, ele foi sendo tratado por Jesus, porque todo mundo quando chega diante do Senhor Jesus, irmão Silas, ele tem que mudar. Não tem jeito de continuar do mesmo jeito, Marquinhos. Ele vai ter que mudar. Ou muda para bem, ou muda para mal. Vocês vão ver Nicodemos, juntamente com José de Arimateia, sepultando Jesus, tirando o corpo de Jesus. Aquele que tinha vergonha, agora ele queria mostrar publicamente: esse que morreu era realmente o Filho de Deus. Eu vou sepultá-lo. Eu devia ter aproveitado o tempo em vida. E se eu fosse você, aproveitaria o tempo de vida. Enquanto as crianças cantam aqui, eu cantaria também. Eu vou dizer para todo mundo que Jesus é bom. Vou contar na padaria que Jesus é bom. Vou dizer lá na esquina que Jesus é bom demais. Diga que Jesus é bom, porque Ele é maravilhoso, e os homens sabem disso. Você é que pensa que precisa se esconder, porque quando descobrirem que você é servo de Deus, genuíno, a primeira coisa que vai fazer é dizer: ora por mim, coloca as suas mãos sobre a minha vida, me abençoa, ora pela minha loja, ora pelo meu negócio, ora pelo filho que vai nascer. E você vai orar e vai acontecer, porque aonde Jesus está, e se Ele estiver contigo, a bênção dEle também é contigo. Você vai abençoar e vai ser próspero para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Mas esse homem chegou e disse isso para Jesus no versículo 3. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, eu teria tanto para falar, mas eu quero resumir isso daqui. Se alguém não nascer de novo, o Senhor Jesus já estava dizendo para ele: você é grande, mas não adianta a posição. Os jovens devem estudar, e é época. E se preparem, lindo vocês fazerem concurso, estudarem, façam isso mesmo, é devido. Os juniores estudem de uma forma denodada, se no colégio pago, se no colégio público, faça o seu melhor, dê o seu melhor, porque o Senhor faz a parte dele se vocês fizerem de vocês. Mas se lembrem, não existe ninguém maior do que o Senhor nosso Deus. Não existe senhores obreiros, pastores, membros dessa igreja, ovelhas. Não existe ninguém maior do que o sumo pastor. É Ele quem conhece as nossas intenções, conhece os nossos caminhos. E o Senhor disse para ele: Nicodemos, eu vou te dizer uma coisa: se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, você está me perguntando, você sabe que eu sou, mas você está vindo de noite. Você pode ser grande. Eu quero aqui fazer uma comparativa, irmãos. O relógio, não adianta ele ser relógio se a corda estiver quebrada, se a cerne, relógio que atrasa não adianta. Se ele não funciona, não vale a pena. Não vale a pena uma imagem de escultura. Alguém fazer uma imagem de escultura como nós vemos uma imagem de Duque de Caxias, de homens grandes que foram. Ali os pombos vêm, fazem sujeira, estátuas de grandes homens. Não adianta ser general como foi Naamã, se embaixo da armadura bonita for leproso. Não adianta pagar de bom, de rico, de dono de frigorífico, de político, de presidente, porque tudo isso passa. Mas o que habita dentro de você, se nasceu de novo, vai permanecer para sempre. Eu disse recentemente aqui: não se preocupem muito com herança. Herança é uma consequência das bênçãos de Deus na vida daqueles que o servem. A herança, o Senhor pode deixar, irmão Brás, para os seus filhos. Mas se eles não cuidarem direito, num só dia pode perder. Mas o legado, isso ninguém pode tomar. O que um pai e uma mãe, transformado por Deus, com o coração mudado de pedra para de carne, isso ninguém pode mudar. Não adianta fazer cara de coitadinho, de coitadinha, se não nascer de novo. É necessário nascer de novo. Não adianta professar uma religião, não adianta ir a uma igreja, não adianta pregar o evangelho ou cantar belos hinos, se o coração, se não sair do coração. Mas quando sair do coração, é o que dizia Jesus para Nicodemos: necessário é nascer de novo, para você enxergar e ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos:
Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? O Senhor Jesus olhou para ele, irmãos, e eu vejo aqui que o Senhor Jesus, é interessante isso, irmãos. Nós observamos que o Senhor Jesus, ele falava dos seus segredos para pessoas às vezes sem valor. Conversou com a samaritana por vários tempos. Eu quero crer aqui por alguma quase hora ou mais de hora. Mas quando chega Herodes diante dele, que é soberano, que é governador, e pergunta para ele, ele cala. Os segredos desta vida, os segredos da vida eterna, o Senhor nosso Deus vedou a mente humana, mas, irmãos, ele revelou àqueles que lhe servem. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, me encaminhar para o final, dizendo o seguinte: se eu fosse ler esse evangelho, ou pelo menos essa passagem, nós iríamos longe. Eu tenho muito a falar, palavras de vida e palavras de paz, mas eu quero resumir todos esses evangelhos, irmãos. E pela manhã o Senhor falava ao meu coração, quando me vem uma palavra a respeito para que nós disséssemos ao mundo. Eu quero comparar o evangelho de transformação. E se você crê, você vai sair já daqui transformado. Mas pastor, eu já fui transformado. Mas há algo novo do Senhor. Deus não trabalha com coisa ultrapassada. Tudo de Deus é novo. Todo mundo que Ele usou, irmão Eric, esteve à frente do seu tempo, à frente das estações. Eu jubilei no Senhor quando o irmão Silas disse aqui que ele já vê lá na frente, e eu sou assim também, irmãos. Quando vejo Davi já escrevendo lá em 1 Samuel, o primeiro salmo não está no livro dos Salmos, está em 1 Samuel, ele salmodiando, falando do Senhor Jesus, vaticinando a respeito de Jesus que ainda ia vir, estava à sua frente. Quando eu vejo este Daniel que nós cantamos aqui, irmãos, estava à frente do seu tempo. Ele não estava satisfeito em simplesmente ter a presença de Deus. Ele queria saber: Senhor, o que está por acontecer? Por que isso? E Deus disse: eu vou te revelar, Daniel, mas sela essas palavras até o tempo do fim. Você pode saber, olha o que eu estou dizendo, isso é pesado, mas é real. E quem crê, como já aconteceu tantas vezes, vai testemunhar o que eu vou dizer agora. Se você crê, Deus vai te avisar até o dia da tua partida. Vai dizer como vai ser os dias dos teus filhos, o que Ele vai fazer na tua vida, porque o meu Deus não guarda segredo para aqueles que são seus. Ele nos avisa e nos prepara. E eu dizia para alguém nesta manhã, no final da Santa Ceia, eu falei: o Senhor falou algo comigo esta semana, e eu ouvi, me preparei, salmodiei, pensei comigo, degustei, me preparei, falei com Ele de novo, negociei com o Senhor, e o Senhor disse: assim será, conforme a tua palavra, segundo a minha vontade, assim o farei. Você perdeu a chance de glorificar o nome do Senhor, porque isso pode vir para você também. Entenda, o Senhor diz aqui, e eu quero te falar, quando esse evangelho ele vem, ele transforma vidas. Aonde esse evangelho chega, alguém vai olhar depois. Pode ter doença, pode vir o que quiser, mas vença, porque o pintor do mundo está ainda pintando a nossa história. E as cores que ele tem são maravilhosíssimas. Irmãos, eu quero então resumir aqui, porque poderia falar muito mais, mas eu só tenho mais 5 minutos. Eu vou dizer para vocês que todos esses evangelhos, os evangelhos canônicos, eles podem ser compactados em um só versículo. Porque Deus, João 3:16, porque Deus amou o mundo. É um coro. Todos nós sabemos. Mas será que você já prestou atenção, irmãos? O Senhor deu o seu melhor para fazer o melhor da tua vida. Se você prestar atenção, todos os evangelhos estão compactados nesse versículo, como uma gota de água. Tem a história de toda a criação, de todo o universo, e os cientistas estudam através daquela gota de água e descobrem a vida, porque ali está compactada a glória do Senhor. Esse mistério, irmãos, e eu vou rapidamente somente comungar com você, porque Deus
é o maior ser. Amor é o maior e mais belo sentimento. O mundo é o maior grupo de que se pode ter ideia e de que se pode falar. Amor de tal maneira é o maior grau de complexidade que se possa dizer. Pensa em alguma pergunta. Se você disser tal, você explica por cima. É maximidade, é superlativo, é ponto de máximo, de tal maneira que Deus é o maior ato, é o melhor ato. Por isso que a criança tem dificuldade em dar, mas melhor coisa é dar do que receber, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Irmãos, eu tenho 3, mas não daria nenhum pela pessoa que eu mais aprendesse a amar. Não daria o Yuri, não daria o Ricardinho e não daria o Augusto, mas de jeito nenhum. Mas Deus deu o seu unigênito, aleluia. Eu não sei se você está entendendo, para que todo aquele, é a maior oportunidade, todo aquele que nele olha a ação, tem que ligar para ele. Todo aquele que olhar para ele, crer, é a maior simplicidade. Irmãos, tem algo mais simples do que crer? Tudo Deus fez maior nesse versículo do Evangelho. Todo aquele que nele crê, não pereça, é a maior promessa. Todo mundo tem medo de perecer, mas quem crê no Senhor tem a maior promessa. Já passou da morte para a vida, nada pode se lhe atingir, porque até a morte é simplesmente a porta de entrada do salão de festa. Glória a Deus. Não pereça, olha só, não pereça é promessa, mas é a maior diferença. Quando alguém diz muita coisa, fala mas, fala aí vem diferença. Tenha, é a maior certeza, a vida eterna é a maior possessão. Os homens lutam para alcançar a vida eterna, mas não conseguem. Eu posso perguntar quem tiver aqui mais dinheiro no banco, e quando você disser, eu vou dizer, você não compra a sua vida. Ponce de León, espanhol, conquistador, lutou nas suas incursivas, nas suas investidas, procurando a fonte da juventude, porque ele queria viver para sempre, mas morreu. Grandes homens, grandes impérios, Alexandre o Grande, nós vemos também Napoleão Bonaparte, John Fitzgerald Kennedy, governou praticamente sobre todo o mundo. Hoje nós temos Donald Trump, entre outros, todos passam, mas você e eu, que crê no Senhor Jesus, o unigênito Filho de Deus, nós não passaremos, ressuscitaremos no último dia. Talvez alguém venha com uma ideia errônea, dizendo que nós vamos, o nascer de novo é reencarnar. Eu vou dizer uma coisa, meus queridos, você pode reencarnar 1000 vezes, mas se 1000 vezes você não nascer de novo, vai continuar sendo o que não prestava. Levanta-se e nasce de novo, se isso fosse possível, porque em Hebreus 9:27 diz que ao homem foi dado viver ou morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas mesmo que isso fosse possível, se eu nascesse 1000 vezes e não fosse transformado pela palavra de Deus, seria 1000 vezes vigarista, 1000 vezes pecador, 1000 vezes perdedor. Mas eu preciso de uma só vida para crer em Jesus Cristo nosso Senhor e ter a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu convido a igreja para que nos coloquemos de pés nesse momento, e eu quero perguntar, irmãos, sem sombra de dúvida, não vou tirar ninguém do seu lugar, mas sobre esta palavra que foi dita, eu quero saber se há entre nós. Você vai permanecer no seu lugar, mas eu gostaria de ver que você levantasse a sua mão para que eu soubesse onde você está. Eu não vou te trazer até aqui não, mas eu gostaria de saber aonde está uma vida, uma alma que quer aceitar a Jesus Cristo como seu único, suficiente e eterno Salvador, e quer receber a transformação do Senhor Espírito Santo, crendo em Jesus. E você vai ter tudo aquilo que você precisa e algo mais, porque até a riqueza é dom de Deus.
Se há alguém, levante a sua mão direita. Eu quero orar por você aonde você está. Alguém para Cristo Jesus, alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, alguém que deixou o evangelho do Senhor Jesus, alguém que ainda não fez esse pacto de vida eterna, alguém para Jesus Cristo nosso Senhor. Levante a sua mão direita bem alto, para que eu veja onde você está. Eu quero daqui orar pelo perdão dos teus pecados, perdão das tuas falhas, e o Senhor te alcançará e fará uma nova vida, e você entenderá, e o teu coração será transformado em coração de carne, e o Senhor atuará na tua vida. Alguém para Jesus Cristo nosso Senhor? Não foi apresentado alguém aqui? Eu não creio. Se houver, ainda é tempo, levante a sua mão. Eu quero orar por você, mas eu também quero orar por você, meu irmão e minha irmã, que talvez não tenha entendido ainda a sublimidade do poder e da glória de Deus através dos seus evangelhos. Aí onde você está, coloque a mão no seu peito, no seu coração, que é o seu lado esquerdo, e que o Senhor nosso Deus, através dessa palavra, Ele atue de forma maravilhosíssima, abundando em graça, em conhecimento, para que você aprenda a louvar ao Senhor, a procurar ao Senhor Jesus todos os dias da sua vida, para que você represente o Senhor Jesus no seu trabalho, na sua escola, por onde andar, que você faça a diferença e traga aos pés do Senhor Jesus muitas vidas. Coloque a mão no teu coração. Eu vou orar por você. Pai Santo, eu quero te louvar neste momento, te agradecer, Senhor, pela revelação da tua palavra, pela comunhão do Espírito Santo em nossos corações, Senhor, pela tua presença entre nós nesta noite, pelo cultuar, pela forma maravilhosa como o Senhor tem salvado almas, alcançado almas e transformado vidas para a honra e para a glória do teu próprio nome. É em nome de Jesus que eu oro por esse irmão, ó Deus, por essa irmã que está por detrás desse celular, deste computador, deste objeto, ó Deus, mas também aqueles que estão aqui nesta noite e têm e creram na tua palavra e obedeceram a tua voz e a voz do pregador, e têm as suas mãos colocadas sobre o seu coração. O Senhor que é Deus e que atua sobre palavra, e que a tua legalidade, a tua justiça atua através da tua verdade e dos teus filhos, Senhor. Olha para a sinceridade desse coração, Senhor, troca esse pensamento, levanta com justiça esse homem e essa mulher, trabalha com a tua graça e com o teu poder, perdoando os pecados, dando-lhe força, dando-lhe da tua honra e da tua graça, Senhor, da tua justiça. Eu te peço em nome de Jesus, atua, Senhor, nessas vidas, para a glória do teu nome. Amém, amém. Você crê nessa oração? Então receba em nome do Senhor Jesus. Eu quero, antes de você ir embora, não sei se meu irmão Alex ou Diego pode nos ajudar, louvar o Senhor. Senhor, venha mudar os meus pensamentos, renova-me, Senhor, para que nós sejamos renovados. Eu sei, graças a Deus, o cansaço não atingiu você. Foram 4 dias na sequência, muita atuação, e você esteve aqui. Que o Senhor venha te renovar e te trazer a paz, e que seja uma semana abençoada para a glória de Deus Pai. Você crê? Pode dizer amém? Louvemos ao Senhor. Senhor, venha mudar. Você que sabe, cante. Mudar o meu pensamento. Glória a Jesus.